Oi, boa noite ou bom dia, eu sou o Kawiki e seja bem-vindo ao meu porão. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Henrique, sou também conhecido como Kawiki, sou músico, mas tem uma coisa que eu amo mais do que música, são coisas de horror e terror, principalmente aquilo psicológico que te deixa imerso dentro de um universo, às vezes fictício, de medo e terror. E eu achei uma boa ideia começar o canal contando sobre Fears to Fathom, eu acho que é assim que se pronuncia, porque é uma história que, mano, eu gostei muito de jogar. É um jogo muito curto, de tipo uns 20, 30 minutos que você pode zerar ele, mas eu achei do caralho a ideia. E bom, pelo que eu entendi, a ideia dessa sequência de 5 jogos é contar histórias reais e transformar elas em jogos, que é a premissa do primeiro jogo, que é o Home Alone, onde a gente se passa num adolescente de 14 anos chamado Miles, e a gente tá sozinho em casa num fim de semana, porque nossos pais foram sair pra fazer alguma coisa. Eu não sei porque eu falei isso, porque eu não sei o motivo que eles foram embora. Bom, o jogo começa já numa atmosfera meio de terror, porque a gente acorda com um despertador, e isso já me dá uma sensação muito ruim. Caralho, meu Deus. Bom, desligando esse despertador e levantando da cama, a gente recebe algumas mensagens. Essas mensagens são da nossa mãe e de um amigo. Bom, e as mensagens da nossa mãe basicamente eram a gente perguntando quando que nossos pais iriam voltar, e ela responde que iriam voltar na segunda, no caso, ela e o nosso pai. Bom, ela fala pra gente se cuidar, e o nosso personagem pergunta sobre um Xbox que supostamente ela ia comprar se achasse um desconto. Depois a gente pergunta se a gente pode chamar o Mason e o Josh pra dormir em casa hoje. E pra supostamente fazer uma lição de casa, eu duvido muito. Ela diz, claro que pode, me liga se precisar de alguma coisa. Certifique-se de que são eles na porta antes de abrir. Isso é importante. Não dentro do jogo. E ele também dá uma dica pra gente olhar pelas persianas da janela, que é uma coisa que vai ser importante também pro futuro. Depois ela fala pra gente se cuidar e a gente fala, pode deixar. Mais tarde também, nessa mesma conversa, ela fala, seu pai e eu podemos voltar só domingo à noite. E a gente fala, por que você está sendo tão paranoica, mãe? Eu tenho 14 anos. Depois a gente fala que vai tirar um cochilo e que vai pedir uma pizza. Ok. Bom, o nosso outro chat é basicamente a gente chamando o nosso amigo pra vir aqui em casa. Ele falou que a gente pode jogar um pouco de Mario Kart. Então não tem porra nenhuma de tarefa. Mentira, porque ele lembra que tem uma tarefa de química. E a gente vai ter que fazer essa tarefa depois. Bom, um pouco mais tarde a nossa mãe manda outra mensagem falando, não, você não vai pedir porra de pizza nenhuma. Eu deixei uma lasanha pra você na geladeira. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai esquentar essa lasanha pra comer. Tá gelada, então a gente precisa comer micro-ondas, né? E sim, por algum motivo eu sofri pra fazer o mais básico, que era abrir o forno e colocar a lasanha lá. Mano, e eu perdi muito tempo vendo essa merda de programa de TV que não faz sentido nenhum. Porque eu achei que era uma coisa super importante pra lore do jogo. E tipo, é só um bagulho aleatório que onde o cara faz um pacto, pelo que eu entendi. Mano, eu não tô entendendo nada. Era pra gente ver isso comendo lasanha, só que eu simplesmente ignorei a lasanha e comecei a só focar nisso. Eu nem comia lasanha. Mano, eu demorei muito tempo pra perceber que eu tinha que comer a lasanha. Eu sou muito burro, mano. Tá porra! Mano! Alguém entrou em casa. Eu achei muito engraçado isso, porque entrou alguém na nossa casa e a minha primeira reação foi comer um pedaço da lasanha. Por algum motivo eu cliquei pra comer a lasanha. Para de mastigar, viado. Mano, eu não tô ficando louco, Mano, que porra de cara é essa que eu tô fazendo? Por que eu tô parecendo um peixe, mano? Qual que é o sentido disso? Bom, a gente checou tudo, aparentemente foi só um vulto. Eu volto lá, termino minha lasanha e o nosso personagem fala que ele tá com sono depois de comer. Tipo, mano, você dormiu a tarde inteira. Bom, aqui nesse ponto, nosso amigo o Mason, ele fala pra gente que não vai dar pra ele vir aqui hoje, porque ele tem algumas outras coisas pra fazer. Mas tudo bem, é até bom isso, porque a gente, em vez de jogar Mario Kart, a gente vai fazer nossa tarefa de química, porque o nosso personagem não consegue dormir sem fazer a tarefa, então meio que eu sou obrigado a fazer a tarefa. Eu queria ser assim na vida real também. Bom, a gente termina de fazer a tarefa 00:40, basicamente, e o nosso personagem finalmente dorme, uhul! Só que ele acorda no meio da noite pra tomar água.
Ou seja, não acabou o terror por aí. Bom, nesse momento eu reparo que tem uma luz acesa na outra casa e a nossa vizinha, Paula, que, mano, ama a Paula aí. Se você estiver vendo esse vídeo, muito obrigado, você salvou minha vida. Bom, ok, a gente naturalmente vai lá tomar água, não tem... Nada acontece, a gente vai só tomar uma água, a gente sobe de volta e quando a gente tá chegando na nossa cama pra voltar a dormir, nossa mãe manda outra mensagem. Que é isso? Eu não consegui digitar pra ela. Mano, eu tentei... Eu tentei responder o jogo. Bom, a nossa mãe manda outra mensagem falando que a Paula, que é a nossa vizinha, mandou essa foto pra ela agora. E que não é pra gente abrir a porta em nenhuma hipótese, independente do que acontecer. É pra gente ficar no nosso quarto, escondido. Puta que pariu. Ok, agora ele tá dentro da nossa casa. Literalmente, ele quebrou alguma janela e entrou. Mano, e nesse momento, a campainha começa a tocar também. E eu fico, mano, tá, não é ele. Porque ele tá dentro da nossa casa já. Não tem como ele tá tocando a campainha. Até que a nossa mãe me manda outra mensagem. Bom, ela fala que é a Paula que tá tocando a campainha e que é pra gente descer atender. Mano, ela falou que é a Paula na porta, mano, mas eu ouvi um barulho de uma janela quebrando, mano. Eu não sei porque eu levei um susto tão besta, velho. Tipo, a porta abriu e tinha uma silhueta, mano. Não era pra eu ter tomado um susto tão bizarro assim, mano. Nem tá de noite, por que eu tomei esse susto, tá ligado? Mano, eu só sei que eu me caguei, o meu fone caiu, ele caiu em cima do meu violão também caiu, foi um desastre. Foi o pior susto que eu já levei na vida, porque foi um susto muito ruim. Não era pra eu ter levado esse susto num jogo desse, mano. Definitivamente não era. Bom, mas enfim, eu reabro o jogo, eu volto, faço tudo que eu fiz, só que de novo e bem mais rápido, em tipo 2 minutos. E eu volto ali onde a gente parou. Que é quando a Paula tá apertando a campainha e o ladrão, ou não sei se é um ladrão, né? Acho que é um assassino, não sei. Tá dentro da nossa casa. Só que diferente da outra vez, mano, eu só fico dentro do meu quarto segurando a forma da lasanha e não faço absolutamente mais nada, eu só espero. Mano, se eu sair, eu morro. Se eu não sair, eu morro. Mano, só que começa a me dar uma agonia, porque ela não para de tocar a campainha. Então eu penso, tá, eu tenho que descer lá pra fazer alguma coisa. Não é possível que eu tenha que ficar aqui parado só esperando. Só que quando eu começo a ir em direção às escadas, acontece a mesma coisa da outra vez. Eu não vou ser idiota de chegar perto da porta. Não de novo. Então basicamente eu só fico lá esperando. Realmente, eu pego a forma de lasanha na mão, fico na porta do meu quarto, mirando na porta pra fechar rápido, caso ele venha correndo na minha direção, até que... Porra! Chegou a polícia. Tá, talvez eu tenha ficado um pouco frustrado com o final disso. Mas é basicamente isso, a polícia chega, começa a tocar uma musiquinha muito tranquila, a luz que estava vermelha no quarto dos nossos pais, que é onde ele tava, apaga, o que dá a entender que ou ele foi preso, ou ele fugiu, não dá pra saber, pelo menos eu não consegui saber isso, e aparecem os créditos e o jogo acaba. É isso. Paulo, me dá um abraço, Paulo. Uma coisa que eu achei legal é que quando eu fechei o jogo, eu vi que faltava uma conquista que eu não tinha pego, que era de alertar a vizinhança. Eu fiquei, pô, como é que eu... O que eu fiz e deixei de fazer pra não alertar a vizinhança? Aí eu fui pesquisar como a gente pegava essa conquista. E é basicamente, lembra naquele momento
que a gente consegue agachar e ver ele na nossa porta? Então, é literalmente pra eu falar no meu microfone. E eu achei isso muito louco. Eu vi em alguns lugares os caras latindo pra esse cara. Eu vi outro lugar também, um cara falando "Get away, sir!" E quando era minha vez, eu só lati pra ele, só que eu esqueci de gravar, perdão. Mas eu lati pra ele e consegui pegar essa conquista, platinando o jogo. Bom, o jogo só tem 3 conquistas, é bem fácil. E o jogo basicamente tem 3 finais, se eu não me engano. A gente conseguiu 2 deles, que é o final de morrer pra ele lá em cima, no segundo andar, quando ele tá no quarto dos nossos pais. A segunda maneira de terminar o jogo é que a gente vencer, né? Que a gente espera a polícia chegar. E a terceira é a mais burra e que, mano, se alguém morreu nisso, parabéns, mano. Você merece um troféu de não jogar mais jogos de terror. É literalmente quando você abre a porta pra ele entrar na sua casa quando ele tá na porta. Tipo, esse é o terceiro final. Você literalmente abre a porta e ele te mata. Tipo, não tem porque. Por quê? Bom, é um jogo bem curtinho, é um capítulo só. E eu pretendo fazer vídeos dos outros 5 jogos ou 4 jogos, eu não tô me lembrando agora, acho que são 4. No total são 5, né? Esse é o primeiro. E se você gostou, mano, deixa um like aí, se inscreve e compartilha, mano, porque eu quero começar esse projeto, porque não sei se dá pra perceber, mano, mas eu amo muito os vídeos antigos do Selbit, acho que às vezes eu até falo um pouco parecido. E como ele parou de fazer esses vídeos, mano, eu sinto muita falta desse tipo de conteúdo. Então talvez outras pessoas também sintam falta desse tipo de conteúdo. Eu também sou um cara que amo muito enigmas, amo muito jogos de terror. Então, se você é antigo, né, no YouTube, assim como eu comecei a consumir canais no YouTube com 9, 8 anos. Eu tô com 17. Então, eu sinto muita falta desse YouTube antigo e eu tô tentando retrazer. Existe essa palavra? Eu tô tentando trazer de volta aquilo que não é mais o YouTube de hoje em dia. Como eu disse, é um jogo bem curtinho, é só pra gente ter uma ideia de como seriam os outros jogos, pelo não me engano. E eu não sei exatamente a lore, não sei que história inspirou esse jogo, mas pelo que eu ouvi falar, os outros jogos são bem mais longos e tem muito mais história. E é por isso que eu vou começar essa série. Vão ter acho que 5 ou 6 vídeos, porque pelo que eu tô vendo tem um jogo que é um pouco maior do que os outros, então acho que eu vou dividir entre 2 tipos pra não ficar um vídeo tão massivo e tão longo.